Eu encontrei uma divergência na força. Encontrá-lo foi o desejo da força. Não tenho dúvida disso. As células dele têm a maior concentração de midi-chlorianas que eu já vi numa forma viva. Deve ter sido concebido pelas midi-chlorianas. De um lado, a gente tem os Jedi que dizem que a força trabalha de formas misteriosas, e do outro lado, a gente tem os Sith que dizem que dizer que a força trabalha de formas misteriosas é assumir a sua própria ignorância, pois qualquer mistério pode ser resolvido por meio da aplicação do conhecimento e do esforço incansável. A profecia do escolhido é realmente um gigante mistério. Se a gente pegar, por exemplo, a longa história dos Jedi, eles conseguiram viver por milênios sem ter a profecia de um escolhido. A existência de um escolhido para os Jedi nunca foi algo realmente necessário. Ainda assim, a força determinou que um escolhido era necessário nessa época dos Jedi, na época das prequels. A necessidade de um escolhido, a existência de uma profecia do escolhido, para os Jedi realmente nunca foi algo que fez muito sentido, afinal, especialmente nos últimos 1000 anos aí, os Jedi vêm sendo a força suprema na galáxia, os reais guardiões da força. Nunca houve realmente uma gigantesca ameaça ao poder dos Jedi, à sua dominância. E é isso que faz a profecia do escolhido ser algo tão estranho. Alguns Jedi diriam até mesmo algo desnecessário. Isso é interessante, porque realmente, se a gente olhar bem a fundo mesmo, a gente percebe que a existência de Anakin Skywalker, a criação de um escolhido, ele não foi criado necessariamente para ser um inimigo dos Sith, mas sim um inimigo dos Jedi. A profecia do escolhido na sua íntegra diz o seguinte: apenas através do sacrifício de vários Jedi, a Ordem limpará o pecado cometido contra o sem nome. O perigo do passado não é o passado, mas ele dorme como um ovo. E quando o ovo rachar, ele ameaçará toda a galáxia. Quando a própria força adoece, o passado e o futuro eles vão se unir e se combinar. Um escolhido virá, nascido de nenhum pai, e através dele o equilíbrio final na força será restaurado. Se a gente levar os Legends em consideração, um argumento até pode ser criado para a criação de Anakin Skywalker como uma direta afronta para o Sith e o seu poder que não parava de crescer, estava sem limites na época. Segundo a antiga história, Darth Plagueis tentando explorar os mistérios mais profundos da força, explorando os midi-chlorians, como a força funciona em relação a eles, como os midi-chlorians funcionam e como a força funciona. Darth Plagueis, em um de seus últimos experimentos, ele tentou fazer algo inédito e praticamente inacreditável. Ele tentou criar um ser vivo do zero, mas não só um ser vivo comum, mas um ser vivo que era forte com a força. Obviamente, a força retaliou contra os Sith. A força não só fugiu de Darth Plagueis, ele sentiu um grande vácuo no espaço, em volta dele, a força fugiu dele, mas a força também se vingou do Sith, criando o que a gente conhece como o escolhido. A força colocou uma criança em Shmi Skywalker, uma criança nasceu sem o pai, e essa criança era extremamente forte com a força. Ele então seria conhecido como Anakin Skywalker, o escolhido destinado a trazer o equilíbrio à força. Mas qual era a real necessidade de um escolhido? Afinal, nos últimos 1000 anos, os Sith estavam fortes, ainda existiam, e mesmo assim não havia um escolhido e os Jedi ainda conseguiram manter a sua supremacia e a galáxia praticamente continuou vivendo de forma tranquila como se nada tivesse acontecendo. O problema aqui não é realmente o Sith. Claro que você pode dizer que talvez os Sith estavam ficando poderosos demais, acumulando muito poder, se evoluindo demais e, consequentemente, a força se retaliou, se vingou do Sith, criando Anakin Skywalker. Mas se a gente olhar a fundo, se a Ordem Jedi na época, nas prequels, fosse uma Ordem Jedi correta, se eles realmente estivessem seguindo a vontade da força, a criação de uma escolhida seria completamente desnecessária e os Jedi da forma que eles eram mesmo em uma Ordem Jedi, na forma do seu templo e da sua ordem, dos seus conselhos, eles tranquilamente conseguiriam parar o Sith. Inclusive, nem seria necessário fazer muita coisa, afinal, a força tinha fugido de Plagueis e ele não conseguiu criar o indivíduo que ele queria forte com a força. Então a força tecnicamente já tinha imposto um limite no Sith na época. Ainda assim, para a força, a criação de um escolhido era algo necessário. E não por causa do Sith, por causa dos Jedi. A profecia do escolhido revela exatamente o que era necessário. Apenas através dos sacrifícios de muitos Jedi, a Ordem limpará o pecado cometido contra o sem nome. A
A gente pode discutir quem são esses sem nome. Tem gente que acha que são as pessoas que os Jedi eram supostos a ajudar, como por exemplo escravos, mas não ajudaram. Mas eu acho que isso é mais profundo ainda. Pode significar até mesmo soldados clones, um exército de pessoas clones sem nome, todos eles sacrificados em uma guerra que não era nem para ter começado para início de conversa. Uma guerra que, vamos ser sinceros, se os Jedi realmente tivessem seguido a vontade da Força, essa guerra não tinha nem começado para início de conversa. Isso significaria que a Força não precisa necessariamente da destruição total do Sith, mas o que ela realmente precisa é de um lado da luz, uma ordem Jedi estável. Como eu disse, através dos milênios, os Sith sempre existiram. O lado sombrio sempre existiu. O lado sombrio da forma que a gente conhece não é realmente algo ruim. Ele é uma parte da Força, é algo essencial, é parte dela. O próprio Bendu segue os dois lados. Ele tá no meio. Em nenhum momento a Força exigiu a destruição completa do Sith ou do lado sombrio. No final das contas, eles também fazem parte da Força. O que levanta a pergunta, claro, se a destruição do lado sombrio não é realmente necessária, por que Vader precisava matar o Palpatine? A gente tem que entender que na época do Império Galáctico não havia Jedi. Sem Jedi, não há equilíbrio. Sem pessoas seguindo a vontade da Força, não existe equilíbrio. A preferência da Força é simplesmente por pessoas que seguem a vontade da Força. O que realmente não havia nessa época. O próprio Luke Skywalker era uma pessoa que, durante toda a trilogia original, se você ler as comics e os livros, você vai ver que Luke Skywalker não era um cara 100% Jedi. Ele vivia em constante conflito, dividido entre o lado sombrio e a luz, sem realmente saber o que fazer, como agir. Então, no final das contas, eu vejo não só a morte do Vader, mas também a eliminação de Palpatine, como a Força simplesmente abrindo um espaço para pessoas que seguem realmente a vontade da Força, no caso os Jedi, conseguirem retornar, trazer um equilíbrio, uma estabilidade na Força. A necessidade de um Palpatine vivo ou morto realmente não é uma prioridade da Força, mas sim somente um grupo de pessoas que seguem a vontade da Força e fazem o seu desejo na galáxia. A eliminação do lado sombrio total, por completo, é algo impossível, nunca vai acontecer. Você sempre vai ter pessoas que se rendem às suas emoções ou descobrem alguma coisa Sith e eventualmente acabam caindo para o lado sombrio. Mas enquanto existir realmente um grupo de pessoas que seguem a vontade da Força, que protegem a Força, o lado correto que a Força vê, que é o balanço, o equilíbrio, enquanto existir esse grupo de pessoas fazendo o correto, que não era o Jedi na época das prequels, a Força vai ficar completamente satisfeita e não vai ter a necessidade de um escolhido, porque vai ter um grupo de pessoas seguindo a real vontade da Força, fazendo o trabalho da Força, independente se os Sith existem ou não. Mas deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Eu sei que foi muita informação, até eu tive um pouco de problemas juntando todos os pensamentos aqui. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.